nossa paz, para a nossa alegria espiritual. Estamos hoje de volta, né, onde começamos, que é nesse espaço onde por muitos anos fizemos nossas atividades, né? Antes de construirmos a sede nova, nós ficamos aqui por mais de 12 anos, fazendo todas as atividades nesse espaço. E aqui o nosso coração está aqui, nesse pequeno local onde nós muitas vezes fizemos nossas atividades e ainda continuamos a fazer, né? Então vamos à nossa atividade da manhã. Hoje o tema ele é bastante pertinente a todos nós também, como os outros, né? Que é este capítulo sobre as aflições, né? Sobre que tem como foco o ressentimento, a lamentação, como nós vimos, né? E outros temas aqui, o medo da morte e hoje a perda pela morte, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a perda do livro Autodescobrimento, uma busca interior do Espírito Joana de Ângeles, para que a gente possa refletir um pouco. É muito natural que a gente experimente aflições, que a gente experimente saudade dos nossos entes queridos, né? Daqueles que partiram. Isso é muito natural. O que muitas vezes não justifica, talvez seja a maneira como nós reagimos a essa partida. Ainda estamos muito distantes de compreender a morte, de compreender a vida espiritual, e nós ainda entramos num processo bastante doloroso, que em poucas palavras aqui, numa página bem pequena, a Joana, ela nos explica, para que a gente possa entender um pouquinho mais a respeito dessa dificuldade que nós temos para lidar com o desencarne, né? Com a chamada morte. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, que está dentro do item lamentação. Nós estávamos falando sobre a lamentação, né? Que é o tempo que a gente perde na vida reclamando e lamentando, né, as coisas. Nós conversamos profundamente sobre isso. Agora vamos falar sobre a morte, que está dentro também dessa lamentação. Mas a morte no sentido como perda, né, como perder alguém querido. E ela coloca assim: profunda e dilaceradora é a aflição que decorre da perda de pessoas queridas, mediante o fenômeno biológico da morte. Essa dor, no entanto, é decorrente de atavismos psicológicos, fisiológicos e religiosos que não educaram o indivíduo a considerar natural, como é, a ocorrência que faz parte do processo orgânico pelo qual a vida se expressa. Então, nós não somos educados para ver de maneira natural o fenômeno morte. A religião sempre fez, as religiões fizeram um mistério muito grande em torno da morte e nunca explicaram a respeito propriamente da vida espiritual. Nós não temos uma ideia anterior, né? Hoje a doutrina espírita, ela nos explica a continuidade da vida, como funciona a vida espiritual, como é a presença dos espíritos no mundo espiritual, como é a presença dos espíritos aqui conosco, né? Hoje nós estamos aqui em uma quantidade de encarnados, temos pelo menos 4 ou 5 vezes mais de desencarnados aqui conosco, que estão tão vivos quanto nós estamos. Estão conversando entre si, estão nos ouvindo, estão ouvindo os benfeitores, estão trocando ideias, familiares nossos, queridos, que estão nos vendo, conversando a respeito de nós. E nós, imaginando, com a nossa pequena limitação, né, com a grande limitação e pequena compreensão, estamos imaginando que os perdemos, que eles não existem mais, né? Porque nós sofremos a saudade da ausência deles, que é muito natural. A saudade, ela é natural. Agora, a sensação e a ideia de que nós perdemos os nossos entes queridos, essa ideia é que nós precisamos ir destituindo ela de valor na nossa alma, no nosso entendimento. Mas, como a Joana diz, a filosofia, as religiões, elas nunca explicaram a respeito da morte. Tudo que se conhece a nível religioso e praticamente filosófico chega até o túmulo e pronto, né? Algumas determinam aí que alguém vai dormir, aguardar o chamado juízo final. Outros que a pessoa já é condenada ao céu ou ao inferno, né? Porque o céu, como também é relatado pelas religiões, também é uma condenação, né? Seria condenar o espírito à inutilidade completa, à falta absoluta de qualquer atividade, o que seria inadmissível, já que Jesus um dia afirmou que o Pai trabalha e ele também. Ou seja, se Deus trabalha até hoje, os espíritos não trabalhariam.
eles ficariam no mundo espiritual num processo de inutilidade eterna, sem fazer qualquer sentido. Então os espíritos venerandos, as entidades luminares que dirigem a humanidade, codificaram a doutrina espírita, ou seja, trouxeram para a Terra o conhecimento da vida espiritual para que nós pudéssemos compreender como funciona a vida, como a vida se processa. E não exatamente como nós compreendemos pelo atavismo religioso de que depois do túmulo é um mistério. Não, a vida prossegue depois do túmulo. Não tem mistério. Nós mudamos de estado apenas. Deixamos uma vestimenta e ficamos com um corpo verdadeiro, que é o corpo espiritual, que é exatamente igual a esse. Ou fazendo um trocadilho, este que é igual àquele, que o corpo verdadeiro é o corpo espiritual. Esse aqui é uma cópia mal feita do que é o nosso corpo espiritual, que possui muito mais atributos, muito mais percepções do que temos como corpo. Os espíritos possuem infinitas percepções que nós não temos. Eles têm capacidade de leitura do pensamento, de ouvir à distância, de sentir o que nós não sentimos aqui. De perceber a vida numa dimensão que nós, como seres ainda corpóreos, pouco temos. Temos isso muito limitado. Alguns, têm uma percepção mais dilatada, que é a chamada de sexto sentido ou mediunidade, que pode perceber a vida numa dimensão também um pouco mais ampliada. Mas mesmo assim, é muito pequeno perto do que o espírito experimenta quando no mundo espiritual. E a vida não é inativa, ela prossegue. Ou seja, o espírito vai para a vida espiritual e lá ele vai ter os seus contatos com a consciência, com aquilo que ele criou, vai experimentar em si mesmo aquilo que ele criou enquanto vida, enquanto estava aqui na Terra, e vai ter que ter as suas experiências, boas ou ruins, melhores ou piores, de um jeito ou de outro, ele vai experimentar a alegria ou o amargor da vida que vivenciou aqui. Mas não existe inferno onde alguém vai ser condenado para ser queimado eternamente, ou um caldeirão onde alguém vai ser cozido, alguém vai ficar lá cozinhando, espetando gente com... São contos, alegorias que hoje nem as crianças mais a gente consegue mais convencer. Ontem nós estávamos numa palestra, fui fazer uma palestra, nós levamos, o Luiz foi conosco e o Levizinho foi também. Chegando lá, nós estávamos lá num cafezinho depois da palestra, conversando, e uma pessoa falou assim para a outra: você está estudando a respeito do espírito? A outra, aí a mulher disse que sim. Aí o Levizinho falou assim: porque a gente é 3 vezes. Aí a mulher falou assim: como assim? Ele falou: corpo, perispírito e espírito. A mulher regalou um olho desse tamanho e ficou olhando para ele. Ou seja, hoje uma criaturinha desse tamanhozinho sabe mais do que um imperador de Roma sabia na época dos imperadores, um czar, um grande estadista. Uma criança desse tamanho hoje sabe mais sobre a vida do que sabiam esses grandes homens da humanidade, que na verdade foram grandes porque foram déspotas, mandaram e tinham poderes, só isso. Então, ou seja, a vida ela prossegue num grande aprendizado que vai nos dando alegria para estar do lado de cá e alegria para estar do lado de lá também. Então, o prosseguimento da vida não faz sentido para as nossas lamentações e para os nossos desesperos. Nós vamos ver alguma coisa que ela fala, diferente da tristeza, da saudade e o desespero, que são coisas completamente diferentes. Vai doer um pouquinho, mas ela vai explicar exatamente o porquê do desespero. Ela diz o porquê do desespero diante da morte de um ente querido. Porque, na verdade, a gente tem esses atavismos, nós trazemos essas lembranças da religião, porque somos eternos, viemos reencarnando, então isso está no nosso inconsciente, está no espírito. E queira ou não queira, qualquer atitude, qualquer sentimento que nós experimentamos aqui, ele é influenciado, ele tem um conteúdo do que nós somos e não só do que nós aprendemos agora. Por isso é que a dor se apresenta para alguns mais tranquila, mais consolada, e para outros mais dilacerante, mais terrível, dependendo desse conteúdo que nós trazemos. Então vamos lá. A própria conceituação da morte como fim é frágil e insustentável, porque nada se aniquila e os mortos não têm interrompido o fluxo existencial. Transferem-se de faixa vibratória, deslocam-se temporariamente, mas não se aniquilam. Continuam a viver, comunicam-se com aqueles que ficaram na Terra, estabelecem novos liames de intercâmbio, aguardam os afetos e recebem-nos por sua vez quando desencarnam.
Então o espírito apenas se transfere de faixa vibratória. Nós estamos numa faixa vibratória da matéria. Porque no mundo espiritual também tem matéria. O nosso corpo espiritual é matéria, só que quintessenciada, rarefeita, de tal forma que ela não pode ser percebida pelos sentidos mais grosseiros nossos. Mas os espíritos revestem um corpo material também. E esse corpo, ele permanece no mundo espiritual. Lá tem cidades, tem comunidades espirituais, as pessoas vivem e têm cotidiano como nós temos. Tem trabalho, tem aprendizado, tem estudos. Constantemente tem notícias a nosso respeito, podem nos ver, podem nos visitar, porque eles não estão mortos, não desapareceram, como muitos acreditam, né? E aí, como eu ouvi de um senhor, há poucos dias ouvi duas pessoas conversando sobre a morte, e eram dois protestantes, claro que pela visão que eles possuem da vida, é essa visão dele. Um falou para o outro, ninguém voltou para dizer, ninguém voltou para contar. Como não voltou? Né? Chico Xavier viveu 92 anos dedicado à mediunidade, com milhares de cartas psicografadas do mundo espiritual, comprovadas pela ciência, cartas em várias línguas do mundo, línguas que ele desconhecia completamente, já que o Chico não tinha muito estudo. Até em árabe ele recebeu mensagens. As pessoas vinham do mundo inteiro e a pessoa estava ali na plateia e ele recebia uma mensagem do familiar em inglês, francês, alemão, em árabe, em outras línguas que ele jamais conhecia, dizendo: mãe, eu não morri, mãe, eu estou vivo, pai, eu estou aqui, não se preocupe, eu não sofri. E a grande preocupação, né, de quem fica quando num acidente, numa dificuldade daquele que partiu, é imaginar a dor, né, o sofrimento que a pessoa possa ter tido naquele instante da partida. Mas o Livro dos Espíritos nos diz que ninguém presencia a própria morte. Nos instantes da morte, o espírito entra num processo de um torpor, entra num processo de uma nulidade. É como se fosse um coma, onde ele desaparece a nível de consciência. E o corpo estertora, mas a pessoa ela emitia sons, ela tremia. É o corpo que está estertorando, a alma já não está mais ali. O espírito, que é o que verdadeiramente sente, não está mais ali. Não está mais ali. E muitas criaturas recebem até a permissão, ou recebem até o auxílio, né, para não estar no corpo no momento da morte, inclusive, né, para não estar nem ali, nem a nível de inconsciência, né. Quem lê a biografia do espírito Ivan de Albuquerque, nas primeiras páginas do livro, ele conta a respeito da morte dele. E o Ivan de Albuquerque foi um grande espírito, ele é o mentor das nossas mocidades. Com 29 anos de vida, ele fez o que talvez nós não faremos na vida inteira. E ele estava numa composição entre Matão e Marília, naquela região ali de Matão, de Marília, e ele teve a ideia de ir ao último vagão. Antigamente os vagões de trem tinham aquelas varandinhas no final. E ele foi lá para olhar a paisagem, quando num solavanco muito forte de um defeito que tinha no trilho do trem, ele foi jogado fora do trem. E ele caiu sobre os trilhos, e uma composição que vinha logo imediatamente passou sobre ele, e ele foi morto por conta desse trem que o atropelou logo em seguida, né? Passou sobre o corpo dele. Mas numa psicografia dada a ele pela própria mãe, ele escreve pela mãe que era médium, ele diz: eu não percebi nada, nada aconteceu comigo, eu me mantive íntegro, embora o meu corpo tenha experimentado dificuldades para o desencarne, eu não estava lá, eu não presenciei nada, porque enquanto o meu corpo tombava antes de chegar aos trilhos, eu já não estava mais ali. Ele foi retirado do corpo antes que o corpo alcançasse os trilhos. Então não percebeu a própria morte, não presenciou. E a maioria das criaturas humanas permanece inconsciente, não percebe. E o Livro dos Espíritos diz que nós não percebemos o instante da morte. E também somos auxiliados. Toda morte é assistida, até dos bandidos, até dos bandidos. Não existe uma criatura nesse universo que tenha um desencarne desamparado, sozinho, sem auxílio. Todos somos auxiliados no momento do desencarne. Temos espíritos que nos amam incondicionalmente no mundo espiritual, que não condicionam o seu amor ao que nós fazemos ou não fazemos. Eles nos amam. E eles nos querem ver felizes. Como querem nos ver felizes, nos acompanham até o último instante. Nos ajudam, diminuem ao máximo possível as nossas aflições ou qualquer coisa que possamos experimentar. Porque eles não dependem do nosso amor,
da nossa atitude, daquilo que a gente faz para poder nos auxiliar. Então tem entidades queridas, amadas, que vão conosco até o finalzinho e depois nos acompanham do lado de lá também. Quantos familiares vêm nos ajudar naquele momento ali? Muitos deles. Nós vimos uma psicografia não faz muito tempo de um menino que ele se afogou numa dessas represas, aí ele foi lá brincar com outros amigos e afogou-se, né? Na carta que ele escreve à mãe dele, a primeira coisa que ele diz: mãe, eu não vi nada. Eu apenas lembro-me que eu mergulhei nas águas e de repente tudo se apagou. Não sei como aconteceu. Ele fala para a mãe: mãe, não sei. Ou seja, ele não presenciou nada. Desligou-se. Os espíritos venerandos têm mecanismos para fazer isso, para desligar a consciência da alma naquele momento, para que o desencarne aconteça, sem que o espírito precise presenciar aqueles instantes. Quem estertora é o corpo. A alma já não está mais ali. Ela se afasta, ela recua daquele momento. E toda desencarnação é assistida. Toda. Não existe uma alma no universo que fica desamparada nem para nascer e nem para morrer. Nem para vir e nem para ir. E esses que nos ajudam nesses momentos são familiares, são afetos, amores de outras vidas, espíritos que gratuitamente nos pedem como missão para cuidar da gente, missão para crescimento espiritual deles, e desejam levar a gente até determinado nível evolutivo e nos acompanham no mundo espiritual e em outra vida também. Eles são nossos amigos incondicionais. Não é como nós, que a gente só gosta se os outros gostarem da gente. Se a gente só dá se alguém nos der alguma coisa. Se a gente só faz se estiver recebendo. Que a gente só ama se for amado. Não é assim. Eles não precisam do nosso amor para nos amar. Como foi Jesus. Jesus não precisou do amor da humanidade para amá-la, senão nós não teríamos jamais as ideias que ele nos deixou, porque ele teria nos abandonado. Mas ele foi o amor não amado. Amou e não precisou ser amado. Esses seres que cuidam de nós, eles são assim. Eles não precisam do nosso amor. Na Terra, com alguma exceção, as mães se assemelham muito a esse amor, e alguns pais. Mas geralmente as mães, que fazem tudo pelos seus filhos, e como eu já falei, a gente já comentou isso muito em outras atividades, elas vão à beira do túmulo, se for necessário, para tentar salvar o filho. E se por acaso ela não conseguir, ela vai chorar de saudade dele, mas não de outra coisa. Ela vai tentar fazer por ele, ela sabe que fez tudo o que podia, e ela não tem remorsos, porque amou. Amou muito. Então a gente precisa compreender essa realidade para a gente ir minimizando esse peso, que o desencarne tem, que a morte tem sobre todos nós. Que a gente tenha saudades é muito natural. Que a gente chore de saudade. Nós choramos até quando um filho vai estudar fora, quando ele se casa e vai embora. Quando a minha irmã se casou, foi para São Paulo, e faz 20 e poucos anos que ela está lá, minha mãe no início chorava todo dia. Ela não podia vê-la, às vezes raramente conseguia falar ao telefone, porque ela tinha as ocupações dela lá, e ela chorava todo dia. Mas chorava do quê? De saudade. Por que só chorava de saudade? Porque ela sabia o quê? Uma coisa que não havia perdido. Não havia perdido a minha irmã. Ela sabia que ela estava lá na outra cidade, mas ela não havia perdido a minha irmã. Então ela chorava de saudade. O desespero é o choro de quem acha que perdeu. Aí sim. Então o desespero é quando a gente acredita que perdeu. E por umas outras coisas que a Joana vai dizer aqui. A gente vai dar uma olhadinha agora. Então, mas a gente, tendo a certeza que a gente não perdeu, a gente vai chorar de saudade, o que é muito natural. O ser que a gente estava acostumado com ele faz falta na nossa convivência, faz falta, então deixa uma saudade muito grande no coração da gente, mas não pode deixar agonia, desesperos, porque se houver agonias e desespero, então tem alguma coisa errada, que vem desde o atavismo, Levizinho, que nem olhar, vem desse atavismo, que nós trazemos de outras vidas, mas também de algumas outras coisas que a gente vai ver. Ademais, o próprio verbo perder nessa conceituação encontra-se totalmente deslocado. Pessoas não podem deixar de prosseguir, perdendo-se.
no sentido de coisas que deixam os seus possuidores e desaparecem. Ninguém pertence a outrem e somente se perde o que não se tem. Se nós temos afeto e amor por aquele ser que foi embora, nós não o perdemos. Nós perdemos coisas, pessoas não, porque elas prosseguem vivendo, então não perdemos. Assim, as dores acerbas que acompanham a morte das pessoas queridas possuem altas cargas de emoções desequilibradas, que explodem extemporâneas, com caráter autopunitivo e não afetivo. Então a Joana diz que o desespero, ela é uma carga de emoção que você guarda de uma vida não resolvida no coração, sobre muitos aspectos que a gente experimenta, e que naquele momento explodem junto com a sensação de perda do ente querido. Então, ou seja, naquele instante não é só a saudade, nós não estamos chorando apenas a saudade daquele que está partido, mas também botando para fora uma série de recalques, de sentimentos mal resolvidos, de situações amargurosas que nós vamos guardando na alma, que vão nos ferindo durante toda a vida até aquele instante, que naquele momento extravasam-se. Como se fosse colocado naquele instante um dreno na alma, né? Uma sonda para aliviar a bexiga, quando a pessoa não consegue de maneira alguma, por um processo cirúrgico, alguma coisa, não consegue urinar, bota-se uma sonda lá, de repente alivia, né? É um dreno que se coloca na alma naquele instante. Então é uma coisa profundamente díspare, né? Nós temos duas realidades existindo juntas que não tem nada a ver uma com a outra, mas que naquele momento elas aparecem juntas. Todas as experiências mal sucedidas, os sentimentos mal resolvidos, naquele momento eles explodem, eles extravasam. E ela diz que isso não é afetividade. A Joana diz que isso não é o choro do afeto. É autopunitivo. Ele tem caráter autopunitivo e não afetivo. Aí ela diz aqui, ó, às vezes a pessoa não era atendida como merecia, enquanto no corpo. E ao morrer, aqueles que se descobrem em falta autossupliciam-se, fazendo quadros de revolta, desespero e depressão. Noutras ocasiões, projeções de conflitos retidos espocam, gerando maior soma de desequilíbrios. Na maioria das oportunidades, no entanto, são os sentimentos naturais da saudade, da ausência, da ternura que ferem aqueles que ficam martirizando-os. Então é o que nós acabamos de falar, né? Que é o autossuplício, a autopunição, que na verdade é o extravasar de emoções e conflitos e vivências negativas que vão sendo guardadas ao longo da vida. E naquele momento de desafio emocional muito grande, porque o desencarne é um grande desafio para todos nós que estamos ainda neste mundo, ainda sobre os aspectos materiais, né? Esses conflitos, eles exteriorizam-se, à semelhança de um dreno que vai botá-los para fora, né? E também porque a gente, por um fator que eu acho interessante, eu já ouvi isso muitas vezes em entrevista, da pessoa vir chorar por alguém que partiu, que é muito natural, jamais deve se desdenhar as lágrimas de ninguém em relação à partida de alguém, porque você só vai saber o que tem capacidade de manifestar ou sentir quando você passar pela experiência. Então, a benfeitora Maria Dolores me disse uma vez, eu nunca vou esquecer, ela disse assim, nunca minimize a dor de ninguém, porque para aquela alma que está sentindo, a dor tem uma significação muito grande, mesmo que equivocada, mas tem. Então a gente não deve minimizar a dor de ninguém, jamais. Deve respeitar a dor das pessoas, né? Mas o que acontece muito nas entrevistas em relação à perda de entes queridos é a pessoa acreditar e falar abertamente, se eu soubesse que ele iria partir agora, eu teria feito mais. Eu ouvi uma mãe que perdeu um filho de 15 anos, numa situação muito difícil, né? Ela não sabia que ele usava droga, e ele foi usando droga de metal. Teve um dia que ele morreu, ele teve uma overdose, e ele partiu de overdose. E aí, ela então, chorando, disse assim, como é que eu nunca percebi que o meu filho usava droga? Como? E se eu soubesse que ele ia partir tão cedo, eu não teria dado tantas broncas como eu dei nele, eu teria feito mais coisa por ele, eu teria feito isso, eu teria feito aquilo. E eu disse a ela, não, minha senhora, a senhora não teria feito, porque a gente não dá o que não tem. Se a gente voltar, como muitas pessoas dizem, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Como diz o ditado bem popular, né? Lê do engano. Nós faríamos tudo igual. Por quê?
Porque aquela era a nossa maturidade, aquele era o nosso entendimento. E ninguém dá o que não tem. Por isso é que a gente não deve se surpreender com as próprias atitudes. Deve analisá-las e corrigi-las se entender que fez errado. Mas achar absurdas as atitudes dos outros, e muitas vezes até algumas nossas intempestivas, né? Quando a gente tem reações que a gente fala, meu Deus, eu não podia ter reagido assim. Não podia ter feito. Claro que não devia, não devia. Podia, tanto podia que fez. Se não pudesse, não teria feito. Se nós não tivéssemos capacidade de fazer o que fizemos, não teríamos feito. Dizer, eu não podia ter feito isso, equivale a dizer, né, que a gente não tem capacidade para fazer aquilo. Tem sim. Tanto tem esse poder que fez. Agora, não devia. Aí outra história. Então, analisando os nossos atos, a gente vai chegar à conclusão do que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Né? E aí a gente faz o quê? Corrige a trajetória. O que Deus espera de nós? Que a gente fique chorando, lamentando a vida no chão, amargurado, desesperado, eu não presto, eu não valho nada. Ele sabe disso. Eu sou isso, eu sou aquilo, ele sabe disso tudo. Não há surpresas para Deus a nosso respeito. A nosso respeito não tem surpresa. Mas ele quer saber o que é que eu tenho como proposta para mudar isso. Isso é o importante para o Criador. Por isso que não tem castigo, não tem inferno, porque a existência é um problema do espírito. O que eu vou fazer da minha vida é um problema meu. E o que eu vou experimentar de consequências também é um problema meu. Então não é a divindade que me pune. Né? E a gente volta para a Terra, como na questão 264 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim, o que é que dirige a escolha das provas que o espírito quer experimentar? Olha só, a escolha das provas que o espírito quer experimentar. Não é que é imposto. Os espíritos respondem, a natureza das faltas. Ele as escolhe de acordo com a natureza das faltas, onde errou. Se eu errei num determinado campo, vou escolher provas em relação àquilo, para que eu possa crescer, para que eu possa quitar os meus débitos. Mas não é Deus que me pune, né? Não há punição. Então, como a Joana ela diz aqui, né? Nesse item. A gente começa então, quando tem o contato, a gente começa a se punir por aquilo que a gente não deu, por aquilo que a gente não fez, por aquilo que a gente acha que deveria ter feito. Mas a vida precisa ser assim mesmo, ela precisa ser espontânea. Nós não podemos ter lembranças nem do passado e nem do futuro, nem saber o que fizemos e nem ficar sabendo do que vai nos acontecer, porque se a gente fizesse isso, nós não viveríamos espontaneamente. A gente faria porque sabia que já vinha um fato negativo ali que a gente teria que se preparar para ele. Não pode ser assim. O aprendizado precisa ser espontâneo. A alma precisa tomar atitudes por sentimentos e não pressionada por uma ocorrência, por uma situação que seja outra. Se nós soubéssemos que as pessoas fossem partir, é claro, a gente ia fazer o quê? Nós íamos tornar as nossas relações artificiais. Porque nós íamos viver com a pessoa somente aquilo que fosse para não perder tempo. Nós iríamos correr atrás de não perder tempo, enquanto hoje a gente dá o que tem. Nós nos relacionamos com os sentimentos que a gente possui. E o que flui dessa relação é o que tinha que fluir. Agora, o que nós temos que fazer, ensina o Espiritismo, é fazermos a reforma moral, a modificação do sentimento, alterar o nosso sentimento, para que essas relações humanas possam ser suavizadas, que elas sejam ternas, que elas sejam mais doces e espontâneas, e não forçadas por ocorrências, por situações que a gente soubesse antecipadamente que iria acontecer. Isso não seria crescimento. Jamais seria crescimento. Bom, eu vou fazer tudo pelo meu filho, vou fazer tudo pelo meu ente querido, porque eu sei que ele vai partir agora, daqui a pouquinho. Isso não seria jamais espontâneo, não haveria crescimento. E os tratamentos entre nós seriam artificiais. Eles não seriam naturais. Agora, a vida como ela é, com o véu do esquecimento, do espírito não tendo como saber nem o que ele fez, nem o que vai lhe acontecer, ele vive com o que tem. Cada um coloca na convivência, compartilha na convivência o que tem. O que nós temos que fazer? Melhorar isso, o que nós temos. Melhorando o que nós somos, o que nós temos, a nossa vida vai ser melhor. E aí, quando o nosso ente querido, o afeto for embora, ou a gente for embora, aqueles que ficarem, não vão experimentar amarguras da partida, ficando com um processo autopunitivo, de consciência, acreditando que deveria ter feito mais, que deveria ter corrigido mais, que deveria ter auxiliado mais, que deveria ter dado mais. Não deveria ter dado mais. Nós demos o que tínhamos. Demos o que tínhamos. Ninguém dá o que não tem. É isso que nós precisamos guardar no coração. Não damos o que não temos.
E por isso é que a reencarnação é um mecanismo sublime de aperfeiçoamento do espírito, da lei divina. Nós voltaremos ao corpo outra vez, todo mundo junto. E outra, a gente não precisa ficar preocupado não, que essa vivência difícil que a gente tem com o outro e que depois deixa remorsos, ela já repetiu muitas vezes. A gente já fez isso muitas vezes e fez de novo. E quem sabe se não vai fazer outra vez? Porque se a gente não se melhorar, a gente incorre nos mesmos erros. Nós já fizemos isso muitas vezes, meu Deus, e a gente fica com aquele pesar, né? Mas nós já fizemos isso outras vezes. Nós já reencarnamos com essas criaturas, nossos entes queridos, por muitas vezes. E já erramos no mesmo lugar muitas vezes. Cada oportunidade de vir à Terra é uma oportunidade de aperfeiçoamento. Então a gente precisa aperfeiçoar-se. Porque, eu preciso aprender a viver melhor com as pessoas que estão à minha volta. Não é isso. Não é aprender, não é tratar os outros bens porque eu preciso tratar os outros bens. Não, eu preciso tratar os outros bens porque eu quero ser melhor. Então, melhorando o meu sentimento, eu vou tratar os outros melhor. Eu vou conseguir conviver melhor com o outro à medida que eu me aperfeiçoe. Então, eu tenho que buscar o meu aperfeiçoamento moral, o meu aperfeiçoamento emocional, o aperfeiçoamento do meu sentimento. Porque aí tudo que tiver à minha volta, eu vou projetar sobre tudo que tiver à minha volta o que está dentro de mim. Não é tratar os outros, Deus quer que eu trate meu irmão bem. Essa é a ideia que nós trouxemos, né? Se você tratar os outros mal, você vai para o inferno, viu? Cuidado que você vai ser condenado ao inferno. Então, as relações humanas, até então, né, elas eram profundamente hipócritas. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz que as religiões fizeram mais ateus do que crentes. Mais materialistas do que crentes. Porque o ensinamento religioso, o ensinamento a respeito da relação do homem com a lei divina era um processo punitivo. De tomar lá, dá cá. Errou, vai para o inferno. Acertou, Deus te manda para o céu. Então, olha, cuidado que Deus vai te castigar. Até hoje as nossas mães, né? Não faz isso não, você vai ver que Deus vai te castigar. Né? E as criancinhas vão crescendo ouvindo isso. Deus castiga, Deus vai te punir, você vai ver o que vai te acontecer. Essa ameaça, essas ideias negativas mostraram uma falsa relação do homem com Deus. Porque esse é o pensamento nosso para com Deus, não é o dele para conosco. Jesus diz que Deus é bom, que Ele é Pai, que Ele é justo, que Ele é misericordioso, que Ele é compassivo. E Jesus falou, quando teu filho te pede pão, você dá uma pedra? Quando ele te pede, você dá uma serpente? Então, se você quer mal, dar boa coisa ao teu filho, quanto mais o Pai que está nos céus. Isso foi Jesus que falou. Então, por que a gente tem medo de Deus desse jeito? A gente tem um medo do Criador? Ao contrário, Deus é amor, supremamente amor. Ele jamais pune a sua criatura em aspecto nenhum. Agora, as leis que Ele criou, que são as leis universais, elas são perfeitas. Quando nós distanciamos dela, existem mecanismos que vão nos colocando de volta no caminho. A dor é um dele, mas o mais eficaz é o amor. O problema é que nós escolhemos a dor. E a dor não é mecanismo da lei divina. A dor, ela é consequência só. A lei universal só tem um artigo. Chama-se amor. Jesus acrescentou o 11º mandamento à lei divina. Ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mostrando o modelo de amor. Ele disse, Deus é amor. Se Deus é amor, só tem um artigo na lei divina. Amor. O que é a dor? A dor é a consequência dos nossos atos. Eu sempre comento, se tem alguma coisa, eu não devo passar por ali, que ali tem um perigo. E tem uma placa indicando ali, perigo. Aí tá bom, eu insisto, sei que não devo, mas vou. Aí eu tropeço, caio, quebro a minha perna, me machuco todo, né? Vou por uma cadeira de roda, vou para a cama, vou para não sei... Aí, tá vendo? Deus me castigou. Tá vendo? Eu não respeitei a placa, Ele me castigou. Não foi isso, Deus não castigou. Existe uma perfeição na sua lei. Quando nós transgredimos a lei, a consequência é a dor, e não o processo punitivo. É a única lei que não tem punição. As leis humanas, elas são punitivas. Se você estacionar ali, você vai ser multado. Se você roubar, você vai preso. Se você vai para lá. Então tem a lei indicando que a gente deve e tem também a punição quando a gente transgride a lei. A lei divina não tem. Não tem a punição, porque é a lei de amor. Agora, por não ter a punição, não quer dizer que a gente não vai sofrer consequências. Tem essa madeira aqui no meio, né? Essa haste aqui.
Se eu me virar distraidamente brigando com alguém e for me afastando sem olhar para trás, e de repente eu me viro e trombo e quebro a minha testa aqui nessa madeira, eu vou dizer que foi Deus que me castigou, tá vendo? Eu estava brigando com ele, Deus me castigou e eu machuquei aí, ó, tá vendo? Castigo de Deus, não é castigo. Tem uma série de coisas erradas que eu fiz, de imprudências minhas, que levou eu a colidir com a madeira que estava ali. A lei divina está no seu lugar. Nós colidimos com ela. E depois a gente fala que Deus que castigou. Deus não castiga ninguém. Olha, eu já vi dizer assim, eu fui castigada por Deus com um maldito de um marido desse e esse filho que veio junto, que é igualzinho o pai. Vi uma mulher dizer para mim. O marido é uma criatura horrenda e o filho é igualzinho. Eu falei, se eu disser para a senhora que foi a senhora que pediu para viver com os dois? Imagina que eu ia fazer uma coisa dessa. Ela falou assim, só se eu não tivesse com a cabeça no lugar para fazer uma coisa dessa. Eu falei, não senhora, é o contrário, a senhora estava com a cabeça bem no lugar quando pediu os dois. A senhora pediu os dois. Mas como? Eu falei, pediu, minha senhora. Não há engano, na lei divina não tem engano. Quando a gente está lá do outro lado e a gente vê as coisas enganosas que a gente fez e o saldo, né? Vai fazer a contabilidade e o saldo não é muito animador, né? A dívida é muito alta e o recurso aqui para pagar é pequeno. O que a gente faz? Pede sacrifícios. Depois de passar um tempo lá no mundo espiritual relutando, a gente chega à consciência de que precisa resgatar os seus débitos para poder saldar para com a lei da consciência, não é? Que é também a lei divina. Onde está escrita a lei divina? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Então, a consciência avisa o espírito que ele não consegue mais prosseguir sendo feliz se ele não resolver as pendências que ele criou. E aí, o que eu faço? A pessoa que eu prejudiquei, eu tenho que tê-la no meu caminho. E aí ela vai me causar dificuldades. E eu vou dizer que foi Deus que me castigou me dando ela. Mas fui eu que a prejudiquei. Como eu a prejudiquei, o amor e o ódio atraem da mesma forma. Só que o amor deixa livre, o ódio prende. Então eu reencarno num círculo doloroso, muitas vezes, de dificuldades, de convivências, para fazer o acerto com aqueles que estão com as emoções desestabilizadas, desequilibradas em relação a mim. Então são relações difíceis, complicadas, que nós construímos as relações que estamos vivendo hoje. Não há engano, nós construímos. O nosso filho, a nossa esposa, nosso marido, nosso irmão, nossos amigos, nosso chefe, nossas relações próximas, aquelas que influenciam a nossa vida e nós influenciamos a vida delas, não é obra do acaso, são construções nossas. Por isso não há para onde fugir. Só tem um caminho, na direção do coração do outro. Deus me livre. Desse daí, nem pensar. Pois é desse daí sim. É para o coração dele que eu preciso rumar. Eu tenho que reconquistar. Então tem reencarnações de reconquistas, tem reencarnações de perdão, tem reencarnações de aproximação. Quando é aproximação, então, vem no círculo das amizades. Então reencarnam espíritos que têm ódios ferrenhos. Então reencarnam por perto, como amigos mais distantes, tem os primeiros contatos e vai se aproximando, até vir como irmãos, até um dia você gerar no seu próprio ventre aquele que você tem o ódio supremo. Que é a última etapa do resgate. Se não houver o perdão então, e as dificuldades permanecerem, então você vai gerar ele no seu ventre. Não existe lugar mais próximo que uma pessoa pode estar da outra, senão dentro do ventre. Não tem outro lugar mais próximo. E aí, desse mecanismo abençoado da maternidade e da paternidade, a lei divina então estreita os laços entre os espíritos. Aí nasce aquela criaturinha, você olha para ele e se apaixona imediatamente. Se apaixona pelo inimigo. Você beija, cuida, troca fralda, dá mamadeira, leva para cá, para lá, ensina, educa. Aí quando termina, está reconquistado. Porque a única força que pode destruir o poder do ódio é o amor. E esse mecanismo da lei divina, que é a maternidade, a paternidade, a família, é um recurso sublime para que as almas se aproximem. Né? Então, é muito sublime isso. Então, não há por que a gente entender que as coisas desaparecem, né? Como a visão que a gente tem da morte. Então, o processo é realmente autopunitivo. É um processo de automartírio, onde naquele instante da partida do nosso ente querido, muitas coisas são extravasadas ali que não tem relação com a partida propriamente do nosso ente querido.
São resolvidas muitas coisas ali. Nós botamos as dores, as mágoas para fora. Mas a consciência de que a vida prossegue e disso que nós acabamos de falar, que são as relações humanas, traz-nos uma visão muito otimista, que aquele que partiu do nosso coração agora há pouco tempo, ou há um tempo atrás, a gente vai reencontrar e vai ter a oportunidade de resolvermos tudo de novo, de conversarmos, de planificarmos de novo, né? Voltarmos aqui para resolver as nossas pendências, para desenvolvermos outras coisas, aprendermos mais, evoluirmos, né? Pode falar. Pode falar. Nessas zonas de confronto, de guerra, pagamento também, resgate, a gente aqui está privilegiado, que não está seria mais evoluído do que nesses lugares que está tendo tanta guerra, tanta criança inocente morrendo. A nossa irmã está perguntando, né, nas zonas de guerra, nesses lugares onde muitas crianças chamadas inocentes estão morrendo, né, pessoas passam por problemas graves ali, se isso também é resgate. O acaso não existe. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que diz assim: sempre se é punido naquilo que se pecou, em relação ao resgate perante a lei divina, né? Então a gente sempre retorna nos palcos dos nossos conflitos. Então provavelmente essas crianças, com todo respeito, não aprovando de forma alguma esse tipo de comportamento, porque isso não resolve nada, a guerra só agrava tudo, só torna pior, mas ninguém retorna para onde não tem que retornar. Então os espíritos que nascem ali têm comprometimento com aquilo ali. Quantos daqueles que fomentaram aquelas guerras, aquelas lutas, aqueles ódios supremos, renascem ali mesmo, na condição de criancinhas frágeis, para experimentar desde cedo o que criaram? Nós temos que ter misericórdia, piedade e trabalhar no mundo para extinguir as guerras, os conflitos. Mas temos que trabalhar o sentimento humano para que esses conflitos não existam nem como ideias mais. Quando o amor vigir em toda a terra, em todo lugar, nós não vamos ter mais as guerras, não vamos ter mais conflitos entre povos, entre irmãos, né? Mas geralmente a gente retorna aos palcos dos lugares onde saímos, para aquilo que a gente criou. Nós retornamos sempre, né, no meio das nossas criações. Voltamos sempre a esses palcos. Por isso, senão nós teríamos que entender então que está havendo ali uma injustiça divina, que Deus não é justo e também não é bom, né? Claro que todos aqueles que fomentam, que criam isso, vão responder perante a lei divina de forma grave. Estão construindo dores para si mesmos. Cada alma que você ferir é alguém com quem você tem que se reconquistar depois. Você tem que se restabelecer de novo. Então imagina, né, quantos ódios gratuitos essas criaturas estão criando. Esses espíritos depois, sabe-se lá quanto tempo vão levar para reconquistar essas almas de novo. Quanto bem coletivo, quantas coisas vão ter que fazer para beneficiar essas almas que eles estão machucando agora. Agora, injustiça não é. Porque se fosse injustiça, então nós teríamos que admitir uma falha da lei sublime, né? Da lei divina. É justo que se sofra a dor da separação, que se chore a ausência, que se interrogue em silêncio como encontrará na nova situação o nosso ser amado. O desespero, no entanto, não justifica. Então a dor da separação, a saudade, é muito natural. Mas o que não é natural é o desespero, né? Da pessoa querer se atirar dentro do túmulo junto com o outro e fazer escândalos, né? Coisas assim que extrapolam ao que é compreensível. Não estamos aqui criticando a dor de ninguém, né? Estamos ponderando sobre a conceituação da benfeitora, onde ela diz que o desespero não é natural. A gente pode até entender que é porque, como já disse, nós trazemos isso, esses atavismos, isso está em nós, está na nossa natureza. Pode ser até que qualquer um de nós que estamos aqui ouvindo, vamos fazer isso no momento que tivermos um enfrentamento. Mas a gente tem que guardar no coração que a gente pode até fazer, mas não é natural. Que tem alguma coisa errada nesse comportamento emocional, não está correto, né? E a gente não vai corrigir isso só com terapia, não vai corrigir isso só com medicação, não vai corrigir isso só com conhecimento. A gente vai corrigir isso com vivência. Quando temos sentimentos nobres, a nossa natureza se acalma, nosso coração encontra consolo. Falta-nos o desenvolvimento dos sentimentos nobres. Nós precisamos desenvolver. De cada dia, em cada momento, na caridade, no amor ao próximo, nós desenvolvemos sentimentos que nos dão nobreza, né?
Quantos espíritos benévolos fazem bem à humanidade e a gente olha para eles e fala, meu Deus, eu não teria condição de fazer o que essa pessoa faz. Onde ela encontra forças para fazer o que faz? Encontra força na autoridade moral que adquiriu ao longo das encarnações. Na maturidade do senso moral, como nos fala Kardec. Quando nós adquirimos a maturidade do senso moral, amadurecidos, nós enfrentamos melhores as nossas dificuldades. Agora, não podemos esquecer que a Terra é um mundo de provas e expiações. Todos os espíritos que estão aqui estão na mesma condição. Não tem ninguém especial. A gente chora pelas mesmas dores, lamenta pelas mesmas dificuldades. O que muda são as gradações dos problemas. Para um é maior, para o outro é menor, mas somos todos iguais, emocionalmente falando. Há uma diferença muito pequena entre um e outro. O que a gente vê de grandeza em um é esforço, é dedicação. E um ou outro missionário tem mesmo essas características, mas a maioria está lutando pela mesma coisa, ou pelas mesmas coisas. Estamos aqui para superar as mesmas coisas. Ninguém é especial, né? Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo fala para a gente não invejar ninguém. Porque a pessoa que a gente inveja, que a gente acredita que seja um modelo ideal para a nossa vida, nós não passaríamos 2 horas dentro da vida dela. Porque todos estamos administrando aquilo que temos capacidade e condição para administrar. Pode ser que o problema do outro seja insuportável para você, seja insuportável para mim. O que para mim eu suporto com relativo equilíbrio, o outro não suportaria. Porque as minhas condições espirituais permitem que eu suporte isso. Ele não. E ao contrário também, né? A recíproca é verdadeira. O que ele suporta, eu também não suportaria. Por isso tem até uma frase, né, quando fala do capítulo sobre a verdadeira propriedade no Evangelho, ele fala, não invejeis os ricos. Que a gente acha que ter dinheiro, ter posse, ter isso, ter aquilo é muito bom. Pode dar conforto material, conforto exterior, mas não dá conforto de alma, não dá conforto interior. Então, se as duas coisas estiverem juntas, ótimo. Mas se elas não estiverem, invejar os outros é um contrassenso. A gente tem que melhorar a nossa vida do jeito que a gente está, porque cada um está como precisa. Eu posso querer melhorar, é uma coisa. Preciso ter ideais de crescimento, ideais de melhoria material, mas preciso ter também ideais de melhoria espiritual. Porque são esses que vão me dar o suporte, que vai fazer da minha vida uma vida suave, doce, tranquila, serena. Porque adiar isso é ter que voltar aqui para fazer isso depois, né? A gente precisa ir levando as coisas juntas, né? A doutrina espírita diz que nós evoluímos intelectualmente e moralmente. Se nós não levarmos as duas coisas juntas, nós vamos ter que voltar para fazer uma ou fazer outra. Aprender tudo que seja possível, desenvolver materialmente, intelectualmente, tudo que a gente puder, mas lembrarmos que também emocionalmente e espiritualmente nós temos que evoluir também. E essa evolução se dá com a mudança do sentimento. Verificar, anotar na nossa natureza o que é que não está bom, para começar a mudar. Na prece final, eu ouvi depois o vídeo, né, gravado, a benfeitora colocou na prece final que a gente precisa, na palestra nossa de domingo, aprender primeiro a observar as coisas que estão à nossa volta. Prestar atenção nas coisas, porque nós não temos o olhar treinado para isso, nós só focamos aquilo que nos interessa. Observar a natureza, as coisas, os pássaros, ela falou a chuva, a criança, o velho, a vida em si, observá-la. Depois que a nossa visão ficou bastante treinada para observar tudo que está à nossa volta, começar a olhar para dentro. Começar a pensar em si mesmo, nos sentimentos que a gente manifesta enquanto convive com as pessoas, enquanto convive com a nossa própria vida, né? Nós convivemos com a nossa vida, porque nós não somos essa vida que estamos experimentando. Nós somos alguma coisa maior que isso. Mas convivemos com pessoas, em situações, precisamos verificar com que sentimentos eu convivo com tudo isso. O que eu manifesto quando eu tenho um contato com alguém, quando alguém me fere, quando alguém diz alguma coisa que eu não gosto, quando alguém faz alguma coisa contra mim, quais são as minhas ideias, quais são os meus pensamentos em relação a isso? Eu tenho vontade de me vingar? Eu entro em depressão, quero fugir de tudo, da vida, das pessoas? Quando as coisas não caminham como eu gosto, como eu quero, como é que eu reajo? Quais são as minhas reações? Avaliando isso e procurando melhorar isto, lembrando que nós não dependemos de nada e nem de ninguém para estarmos em paz, que a falta de paz é um problema nosso, não é um problema do outro, mesmo que seja ele o causador da nossa dificuldade, que é um problema nosso,
Eu sempre recordo que o Paulo de Tarso, ele estava lá, enquanto o carrasco tremia, ele estava tranquilo. E ainda pegou lá o machado e falou para ele, pode cumprir o seu dever. E o carrasco tremia, porque teria que executá-lo. Joana de Cusa deixou profundamente confuso e perturbado o seu algoz, que perguntou para ela assim, né, quando ele perguntou para ela, você vai abjurar o seu mestre para salvar a sua vida? Ela disse não. Aí, quando o filho fala, mãe, abjura para salvarmos a nossa vida, ele pede para que ela pede para que ele fique em silêncio, e o carrasco então diz para ela assim, o teu mestre te ensinou apenas a morrer? Ela disse não, me ensinou também a te amar. Naquele instante, diante da serenidade daquela mulher que ia morrer ali, né, o carrasco se perturba profundamente. Porque o problema do mal é um problema do outro, não de quem está recebendo. Mas quando nos sensibilizamos profundamente com o mal que os outros nos fazem, é porque há um problema no nosso sentimento e não no outro. Sou eu que tenho que mudar para sentir a vida de uma maneira diferente. O mal é um problema de quem faz, não de quem recebe. E como ninguém recebe nada gratuitamente, se o mal me alcança, possivelmente eu o atraí para mim. Porque não tenho nobreza no meu sentimento ainda que evitasse que aquilo me alcançasse. Aquela dor me pertence, mesmo que o outro tenha sido o causador, porque ele só conseguiu me alcançar porque eu estava na rota de colisão. Poderia ser ele, poderia ser outro, poderia ser outra coisa. A gente tem que olhar o fato por si, não as pessoas. Aquilo que me atingiu, que me fez sofrer, poderia vir por qualquer pessoa, não só por aquele que me feriu, ou por qualquer outro fato da vida. Porque o problema é o mal que eu criei lá no passado, que fez com que eu atraísse o efeito agora para mim. Né? Aquilo que desaba sobre a minha cabeça é uma construção minha. Foi uma obra mal feita, né, da engenharia da vida, que agora desabou sobre mim. O Evangelho segundo o Espiritismo, novamente. Por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoaste sobre vossas cabeças? Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ou seja, se desabou sobre mim, é uma construção minha. Mas eu não preciso ficar temeroso com isso, nem com raiva de ninguém, nem me colocar como vítima da vida. O que eu preciso fazer é mudar o meu sentimento, para parar de atrair o mal sobre mim. Um ato diz Pedro nas suas cartas, um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Se eu passar a amar, provavelmente vou parar de colidir com os efeitos danosos daquilo que eu criei, porque resolvi o problema. O amor resolve. O amor resolve tudo. Porque nós só cometemos erros porque não amamos ainda. Ou não amamos como deveríamos amar. Por isso que a gente comete enganos. E por isso que sofre os efeitos também desses enganos. Porque ainda não amamos. Né? Extravasar a dor mediante as recordações felizes, orvalhadas de lágrimas, reviver episódios marcantes com ternura, repartir os haveres com necessitados em sua memória, envolvê-los em orações e crescer intimamente são recursos valiosos para a liberação das mágoas decorrentes da morte. Né? É lógico que a gente vai chorar e não há problema nenhum nisso. É claro que a gente vai reviver os episódios bons que a gente teve com a pessoa enquanto ela estava conosco. Muito natural. Dividir as coisas que foram da pessoa, né? Às vezes a gente quer perpetuar a lembrança, mas esquece que a lembrança não se perpetua com coisas, se perpetua com sentimentos. Era o sentimento que eu tinha pela pessoa que vai permanecer em mim, não é as coisas dela. E a gente não quer dividir. Mas isso é um bem muito grande que a gente faz àquele que partiu. Quando uma pessoa que partiu vê as suas coisas servindo para outras pessoas, dividindo, principalmente para aqueles que necessitam, nós trazemos uma grande alegria à pessoa que partiu. Uma grande alegria mesmo. Então isso nós precisamos buscar, que é perpetuar o sentimento, né? Não as coisas. Como nós temos dificuldades ainda, né, de sentimentos e até mesmo temos até remorsos, o que a gente faz? A gente se apega às coisas. Que é agarrar-se nas coisas. Não estou dizendo que ninguém deva guardar alguma coisa, guardar uma coisa ou outra da pessoa que partiu. Nós estamos falando de sentimento, né? De apego, acreditando que aquelas coisas que a pessoa deixou vão manter a pessoa viva. Eu me lembro de uma mãe que ela disse assim, não vou dar nada do meu filho para ninguém não, porque se eu der alguma coisa dele, ele vai achar que eu esqueci ele.
Como ele vai achar que a senhora esqueceu? O esquecimento não é físico. O esquecimento é mental, emocional. Isso eu tenho certeza que a senhora nunca vai fazer. Não tem jeito. Como que você vai esquecer alguém que está irremediavelmente, no bom sentido, né, ligado ao teu coração? Não esquece. Nunca. Em nenhum sentido. Nem no bom e nem no mal. Numa das minhas viagens de palestra aí mais longe, uma senhora que foi trazida forçosamente pela filha para poder conversar conosco, que havia perdido um filho, né, pela desencarnação por um acidente. E ela disse assim, que ela chorava muito e que ela não perdoava a pessoa que deixou a arma no lugar que o menino foi pegar e a arma acabou disparando e ele morreu. Eu disse assim, mas como a senhora não perdoa como? Ela disse assim, há 25 anos atrás, ou seja, faz 25 anos, e ela mantém ainda um ódio muito grande da pessoa que deixou essa arma lá, e diz que Deus não podia ter feito isso com ela, levado o filho dela embora. Aí, conversando com o marido, depois disso, né, ele falou assim, olha, eu já entendi, toda a nossa família já entendeu, mas ela não quer entender. Eu disse assim, como não quer entender? Porque ela sempre foi assim. Ela nunca aceitou ser contrariada. Durante toda a vida sempre foi uma pessoa muito difícil. Os pais dela me diziam que eu ia casar com uma pessoa muito complicada. Os próprios pais diziam eu não aconselhava eu não me casar com ela. Mas eu a amava muito e não me importava com do jeito que ela era. Ela era uma pessoa muito difícil, tal, mas eu sempre a amei assim. Agora, nada do que ela me fez ou das coisas que ela fazia me machucaram tanto quanto o que ela está fazendo agora, porque eu sei que ela não deixa o meu filho livre. Ela está presa ao ódio de uma situação que a contrariou e ela nunca aceitou ser contrariada. Então ela sempre conseguiu fazer com que as coisas caminhassem do jeito que ela queria, mas essa ela não conseguiu, porque com a morte ela é impotente. Ela não pôde fazer nada. Então olha só o efeito psicológico, né, dessa situação toda, da partida. Então, na verdade, não era só pela morte do filho que ela sofria. Sofria porque a vida fez alguma coisa que ela não concorda, que ela não queria que a vida lhe desse. Mas ninguém nos pertence. As pessoas estão conosco, mas não nos pertencem. Quanto antes aceitarmos, né? E o aceitar, gente, não é a gente deixar de ter saudade. Aceitar é a gente compreender que aquilo que a gente não pode mudar e a gente não depende da nossa decisão, nós precisamos compreender. Existem coisas que fogem à nossa compreensão e fogem também ao nosso controle. Nós precisamos compreender que aquilo que não está no nosso controle, temos que entregar a Deus. Ele sabe o porquê de cada coisa. Temos que entregar a Deus. Quando a gente faz isso, a gente suaviza quem está do lado de lá e suaviza o próprio coração. Porque não há nada mais doloroso para alguém que partiu, é a gente guardar pesares terríveis, rebeldias, raivas, revoltas contra a vida por conta da partida dele. Porque ele fala, mas por que o meu pai está fazendo isso? Por que a minha mãe está fazendo isso? Por que a minha esposa está fazendo isso? Eu estou vivo. Eu não morri. E quem vai sabe exatamente porque tinha que passar por aquela experiência. Nós vamos saber também. E a gente vai ficar com muita vergonha da gente mesmo, depois de ter tido tanta raiva por não sabermos o porquê que as coisas tinham que acontecer daquela maneira. Né? As razões de cada um nós não conhecemos, como mal conhecemos as nossas. Né? Mesmo quando a pessoa parte por via do suicídio, nós não estamos dentro da alma para saber as resistências morais dela. E é provável, claro que ela não devia ter feito isso, mas entre não dever e fazer é uma distância muito grande. Nós também não devemos fazer muita coisa e a gente faz. Porque a maturidade espiritual que a gente tem é aquela. E ninguém dá o que não tem. O nosso ente querido também não podia dar o que ele não tinha. Essa foi a escolha dele. Nós precisamos respeitar. E ao respeitá-lo, orando por ele, amando-o, continuando a amá-lo, nós vamos permitir que ele prossiga na vida espiritual. Que ele consiga se melhorar, que ele consiga crescer. Mas senão a gente o retém. O Chico conta a história de uma mãe, de uma avózinha, que um dia procurou a mãe em desprendimento durante o sono e falou para ela assim, minha filha, para de gritar desesperada pelo seu filho. Toda vez que eu consigo ajudar ele, o meu neto, você chama ele de volta. Quando eu consigo acalmar ele, quando eu consigo criar uma condição para que ele receba uma ajuda, você começa a gritar desesperada. E ele volta aqui para o seu lar, para o seu reduto, e está sofrendo, você está causando sofrimento para o teu filho.
Aí diz que naquele dia a mulher acordou e acordou com o coração aliviado. E parou de ter aquelas crises, né, emocionais desequilibradas. Porque uma coisa, como ele fala aqui, é as lágrimas da saudade. Outra coisa é as lágrimas da revolta, que é muito diferente. Né? É muito diferente as lágrimas da saudade e as lágrimas da revolta. São completamente diferentes. Né? Quase sempre se fazem interrogações ilógicas. Por que ele? Por que eu? Todos somos mortais nos equipamentos físicos, né? A própria lei da probabilidade vai chegar a vez de todos nós. É inevitável. Nós temos que partir, é a função da vida, né? A dor da separação física prolonga-se por longo período de tempo. A princípio é traumatizadora, mostrando-se mais pungente com o transcorrer dos dias. No entanto, digerida pela esperança do reencontro, da comunicação e graças ao afeto preservado, torna-se luarizada, suavizando-se, conservando somente os sinais da gratidão por se haver fruído a presença querida. No começo dói bastante, mas depois a esperança e a certeza do reencontro e dessa comunicação que pode acontecer, porque durante o sono, durante a noite, nós nos reencontramos com os nossos entes queridos. Nós vamos lá ver os nossos amores. Nós encontramos o filho, o marido, a esposa, o amigo, o irmão. A gente encontra durante a noite. Ah, mas eu não me lembro. Me encontra do mesmo jeito. Lembrar ou não lembrar não tem importância, mas a gente encontra mesmo o nosso coração querido. Só não encontra numa situação, na situação dessa mãe que eu atendi. Ela até vai onde o filho está, mas não o vê. Porque ela está presa onde? Entre o filho e o ódio da sua partida, do porquê da sua partida, ela ficou com o ódio. Então ela escolheu o lado que ela quer ficar. Então esse ódio não a permite encontrar o filho. Vê-lo e voltar consolada. Tanto não volta consolada que o marido diz que há 25 anos ela chora todos os dias e blasfema contra a vida e contra Deus. Todos os dias. Então, não reencontra. Porque quando a gente reencontra um coração querido do outro lado, a gente volta alegre do outro dia. Né? Esses dias um pessoal da minha secretaria, uma mocinha, ela chegou cantando, assoviando, aí alguém lá, você viu o passarinho verde, né? Viu? O que você viu, né? O que você ganhou? Que presente você ganhou que você chegou feliz? Não pode nem chegar feliz que os outros acham que a gente ganhou presente, né? Ganhou isso, ganhou aquilo. Né? E ela chegou toda feliz. Porque a pessoa acorda bem. Quando reencontra um ente querido do mundo espiritual, a gente acorda bem, feliz. Porque abraçou, visitou, né? Volta consolado. Mas para ter esse consolo, tem que haver aceitação. Não estou falando que mesmo aceitando a gente não vai chorar. A gente vai chorar de saudade. Vai chorar de saudade sim. Vai sentir a falta física. É muito natural. Mas o que não é natural é a raiva, é o desespero, é a vontade de não viver mais, a vontade de desistir da vida. Não faz nenhum sentido isso. Não faz. Espiritualmente não faz nenhum sentido. A gente não querer viver, não querer mais estar aqui porque o outro foi embora. Ninguém nos pertence. A outra pessoa não está irremediavelmente vinculada a nós. Ela está conosco, tem laços afetivos, amorosos conosco, mas não nos pertence. E essa consciência ajuda muito a gente a entender que a gente vai reencontrar o ente querido. Né? E com o tempo, até mesmo essas lágrimas da saudade desaparecem e ficam as boas lembranças. Né? Ficam as boas lembranças. Bem diferente de 25 anos de raiva, de revolta, de rebeldia. É muito diferente. Que nós precisamos então guardar no nosso coração. Evitar a depressão e os seus males ante a morte de alguém afeiçoado. E quando nós fazemos isso, isso é prova de amor por quem partiu. E não pode ser culpado de haver viajado sem consulta prévia ou anuência, conduzido pela vida ao retorno às origens, para onde todos seguirão. Quando nós nos rebelamos contra a vida por alguém que partiu, é como se nós não dessemos o direito ao nosso ente querido de ir como ele tem que ir no momento que ele deve ir, né? Devizinho, vem cá. Então é muito natural que a gente sinta essa saudade, que a gente derrame lágrimas, né? Mas só o desespero que não. Então nós precisamos guardar no coração esse sentimento de verificarmos
que nós precisamos observar a vida com sentimentos um pouco mais brandos, mais serenos, para que a luz, a esperança, venha refertar o nosso coração de flores salpicadas na estrada de nossas vidas. Certamente encontraremos alguns espinhos pontiagudos, provenientes das ações menos dignas que praticamos num tempo de loucura e de desesperança. Mas hoje, quando retornamos à vida, refertos da humildade de aceitar a oportunidade, Deus nos concede a compaixão. Dá-nos novamente o direito de viver, de amar, de esplender além das fronteiras do nosso peito o amor que devemos ter por tudo e por todos. Ouça, coração querido, a voz veneranda dos entes queridos que partiram, sublimadas nas lágrimas do reconhecimento na vida espiritual. Permite-nos o reencontro em campos onde nós deveremos sempre exercitar a aceitação, a compreensão. Aproxima-nos dos corações queridos. Saibamos desenvolver este sentimento. Mas este sentimento não surge espontaneamente em nossa alma. Ele precisa ser desenvolvido. Lembremos de que a caridade é um caminho onde poderemos homenagear aqueles que partiram. Façamos em seu nome, se assim desejarmos. Ofertemos o pão à nossa porta, a água fresca, a réstia de luz para a alma aflita que se encontra nas trevas da dúvida. A palavra amiga restitui a esperança e a paz. Há muitas coisas que podemos fazer para luarizar as noites escuras de nossas vidas. E quando alcançamos o coração amado, através do bem que praticamos, voltamos confortados. E este sentimento nos permite viver. Que o bom Mestre Senhor nos abençoe, agora e sempre. Graças a Deus.